Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que tudo isso daqui é feito tudo com muito amor, muito carinho, muita dedicação e também simplicidade, apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui finalizando um dos livros mais extraordinários da Bíblia, o livro de Provérbios. Hoje nós vamos estar com três últimos capítulos desse livro, capítulos 29, 30 e 31. Na porção de hoje nós iremos aprender sobre justiça, domínio próprio e a sabedoria materna e o retrato de uma mulher que é considerada uma mulher virtuosa. Um verdadeiro encerramento com lições práticas e muito profundas para o nosso dia a dia. Vamos juntos para mais um Discipulando pela Bíblia! Em Provérbios capítulo 29, apresenta o contraste entre o justo e o perverso, especialmente no contexto da liderança. Provérbios 29, verso 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o perverso domina, o povo geme. Será que isso tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje? Para um pouco para pensar, né? Nós olhamos para a política, por exemplo, do nosso país e vemos muitas injustiças sendo cometidas de ambas as partes. Então nós vemos ali o povo sofrendo mediante essas decisões equivocadas. Aqui aprendemos também que a liderança baseada em justiça promove paz, mas a opressão acaba destruindo todo o povo. O capítulo também destaca a importância de disciplinar com sabedoria. Provérbios 29, verso 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Olha que ensinamento poderoso. A questão da correção, do direcionamento é fundamental na formação do caráter do filho, da criança, no caráter familiar. E também vimos sobre o perigo de falar de forma impulsiva. Provérbios 29, verso 20. Viste um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Então aqui é uma recomendação, um conselho com relação a tudo aquilo que sai da nossa boca. Nós devemos sempre pensar, meditar e verificar se a palavra dita no calor da emoção não pode ocasionar um estrago danoso para o próximo e até mesmo para si. A aplicação prática desse capítulo é: líderes sábios transformam o ambiente, pais presentes moldam o caráter de seus filhos, e quem domina a língua, esse preserva a paz. A justiça começa sempre dentro de nós. E chegamos a Provérbios capítulo 30, que é um dos capítulos mais singulares desse livro. Atribuído ao autor aqui não é Salomão, atribuído ao autor chamado Agur, um homem humilde e observador das coisas dessa vida. Ele começa reconhecendo a sua limitação diante da grandeza de Deus. Provérbios capítulo 30, verso 2. Certamente sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. Então ali ele está falando sobre a sua, vamos dizer assim, a sua incapacidade dentro de um cenário de sabedoria. Mas ele é um homem que teme a Deus. Então vamos seguir aqui. Mas Agur nos deixa verdades muito profundas. Ele ora com muita sabedoria, como está em Provérbios capítulo 30, verso 8. Duas coisas te peço: afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, mas o pão que me é necessário. Interessante ele falar também sobre ser, vamos dizer assim, afastado de ambientes, de lugares de muita riqueza. Por quê? Porque isso provavelmente leva o homem a um coração soberbo, a um homem de desfrutar e se deleitar de forma, vamos dizer assim, muito expressiva com as coisas dessa terra, se esquecendo das coisas espirituais e das coisas mais preciosas desse mundo. Ele é uma pessoa equilibrada e precisa no seu comentário. Ele clama por uma vida com contentamento e verdade, sem excesso, mas também sem escassez. Agur também observa com sabedoria a criação. Ele cita 4 coisas pequenas
mas extremamente sábias. Ele fala sobre as formigas, os coelhos, os gafanhotos e os lagartos, mostrando que a força nem sempre está no tamanho, no poder que nós possuímos, mas na estratégia e na prudência na forma que nos movemos. A aplicação prática desse capítulo é reconhecer os nossos limites, é o primeiro passo para alcançar uma verdadeira sabedoria. E orar por equilíbrio em vez de clamar para receber excessos de coisas. Isso é um sinal de maturidade espiritual. E o capítulo final do livro de Provérbios é dividido em duas partes. A primeira, o conselho da mãe do rei Lemuel, que é muito interessante, nós vamos abordar. E depois, na segunda parte, o famoso poema da mulher virtuosa, belíssimo esse capítulo de Provérbios. A mãe do rei Lemuel orienta seu filho a evitar os excessos de poder e os excessos dessa vida, especialmente relacionados ao álcool e à questão da luxúria. E também orienta o seu filho a governar sempre com justiça. Provérbios 31, verso 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Então aqui é um conselho para que os filhos de Deus se movam debaixo de justiça, de caminhar justiça social, justiça sobre toda a sociedade, justiça sobre os filhos, sobre os desamparados. Então Deus ele também tem prazer naqueles que se movem por aqueles que não conseguem defender os seus próprios direitos. Em seguida, nós temos elogio a uma mulher considerada virtuosa, um dos trechos mais inspiradores da Bíblia. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ela é trabalhadora, confiável, generosa, sábia e também é uma mulher que teme ao Senhor. A sua força está na dignidade e as suas palavras são cheias de bondade. Provérbios 31, verso 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será sempre louvada. Aleluia, que coisa extraordinária. A aplicação prática desse capítulo é: seja você homem ou mulher, aprenda com esse modelo. Dignidade, temor de Deus e serviço ao próximo são os verdadeiros adornos de sabedoria. E finalizando a porção de hoje e o livro de Provérbios, eu gostaria de recapitular os principais pontos do que nós abordamos hoje. Vamos lá, no capítulo 29, nós vimos que a justiça sustenta as nações e ela começa no coração do homem. Já no capítulo 30, Agur nos ensina com relação à questão da humildade, o contentamento e a sabedoria, advinda da criação de Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 31, nós vimos uma mãe ensinando um caminho agradável aos olhos do Senhor para o seu filho. E vimos também uma mulher virtuosa que se torna exemplo de uma vida temente a Deus. O livro de Provérbios termina exaltando o valor da sabedoria em todas as esferas da vida, no governo, na vida pessoal e na família. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo falou o seu coração? Então agora chegou o momento de te pedir para que você possa curtir, comentar, compartilhar e principalmente seguir esse canal para que você não perca nenhum conteúdo que é postado diariamente nesse canal. São palavras de vida, são o Evangelho do Reino de Deus trazido aqui de forma um pouco mais detalhada para abençoar o seu coração. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito, mas muito mais. Shalom!